Seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas. Como sempre, à segunda-feira temos o nosso convidado, o professor Pinto da Costa. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Muito obrigado, Diogo. Hoje vamos começar por um tema que parece que faz com que toda a gente se sinta um bocadinho mal, que é o facto de uma criança estar num hospital por ter sido vítima de um Rottweiler. É mais uma nas contas de todos estes acontecimentos que já aconteceram, tanto em Portugal como nos estrangeiros. A menina tinha apenas 20 meses e, ao que parece, agora continua numa situação estável, embora grave. Foi fraturada no crânio e a parte da cara também parece que não está muito bem, mas vamos esperar que isto aconteça. Professor, a primeira pergunta que tenho para lhe fazer é, sabendo nós que estes cães são perigosos, o que é que se pode fazer para que estes ataques não aconteçam? Ora bom, a perigosidade reflete de alguma maneira o número de casos existentes e houve, ao que está registado, 5 casos em 2007. Ora bom, 5 casos é capaz de não ser um número tão avultado consoante se deduz da própria palavra Rottweiler, porque as pessoas, quando se fala em Rottweiler, já veem um cão horroroso, extraordinariamente agressivo. Ora, há várias interpretações. Há quem diga que a culpa não é do cão, mas sim do homem. Exatamente. Exatamente por não ter proporcionado uma educação adequada ao cão. Uhum. Até há quem se insurja pelo facto de considerar 7 raças perigosas e de cães, entre elas o Rottweiler, com várias tipologias. Porque dizem até que já é uma discriminação, que é racismo por estar a separar os cães bons dos cães maus. Ora, isto é uma chamada de atenção para dizer que o treino, a aprendizagem do cão, reveste uma maior responsabilidade para o próprio dono do cão, e nós temos um entendimento nesse sentido, já que quem tem um Rottweiler é obrigado a fazer um seguro no valor de 50 mil euros, pelo menos. Portanto, atribui-se qualquer responsabilidade ao humano e não propriamente ao cão. A lei, relativamente a esta matéria, é um pouco complexa e dura, porque deixa transmitir a ideia que um cão, nestas circunstâncias, deve ser logo abatido. Ora, essa interpretação da lei nem sempre é tão rígida, porque se prevê um determinado tempo de quarentena para que se possa avaliar as condições sanitárias e psicológicas, digamos, do cão. Se, na realidade, ele é portador de certas doenças ou não, se tinha todos aqueles preconceitos necessários de vacinações, de atestados de saúde do cão ou não, para ver qual é o destino que se lhe deve dar. Pois é evidente que, na realidade, não é qualquer pessoa que pode ter um cão destes. Exatamente. Esta família tem 3. Tem 3 cães, pois, efetivamente, que talvez não seja a melhor maneira de educar um cão, ter o cão fechado enquanto a menina passeia no jardim, por exemplo, porque isso vai criar no cão uma espécie de revolta, de frustração, de um conceito de que há qualquer coisa que não está certo. Uhum. E, portanto, ele, quando se liberta, não estando treinado para que, quando uma criança chorar, ele não tem que reagir porque a criança não está a fazer nada de mal, pois foi o caso, parece que despertou esta agressividade do Rottweiler. É evidente que os Rottweilers, como outros, têm mais agressividade que os outros cães, não há dúvida nenhuma, isso é perfeitamente comprovado. O que é necessário é moldar e educar exatamente esse tipo de comportamento dos cães, até porque há muita gente que exagera relativamente a estes cães, já os utiliza exatamente para a agressividade como meio de defesa, uma espécie de seguranças a ladrar. Pois, efetivamente, que o problema é complicado, até porque na noção que há de Rottweilers e Pitbull, etc., que são os mais conhecidos, até já houve quem roubasse estes cães
para depois fazer lutas entre eles. Portanto, já estamos a ver O que é o que é o mundo cão, digamos exatamente. aqui, falando O que é uma situação, efetivamente. por acaso já tive a oportunidade de ver isso numa outra televisão estrangeira e até dói ver esses combates, dói imenso. Pois, tudo o que seja um combate forjado, que não seja espontâneo, as lutas de Gales, por exemplo, também é uma coisa terrível, na minha opinião, pelos vistos na sua também. Portanto, quer dizer, provocar a luta artificialmente de um animal para o outro, quase que estávamos no tempo dos romanos, dos gladiadores, em que um deles tinha que morrer a não ser que fosse salvo pelo dedo do imperador romano. Pois, aqui a culpa não pode morrer solteira de qualquer forma, por isso devemos culpar os pais destas situações? Ora bom, não é o problema só do culpar, quer dizer, aqui há um determinado circunstancialismo cultural de que as pessoas não têm a noção de que devem educar os cães conforme eu dizia há pouco. Portanto, a culpa em si, se houver na realidade uma culpa e se há um seguro que é obrigatório, se houver o seguro, naturalmente que haverá alguém que será responsável pela culpa, neste caso a seguradora. Agora, digamos, entre culpar o cão ou culpar a família, é evidente que a culpa cai mais para o lado da família, porque o cão só pode comportar-se de acordo com os ensinamentos que lhe são feitos. E, como digo, fechar um cão numa circunstância destas, que via miúda cá fora, um dia está liberto, ele vai atuar. Também não é certo fechar os miúdos. Portanto, não é um aspecto educativo correto em 2008 estar a fechar crianças para, digamos, que elas tenham os comportamentos que às vezes nós erradamente queremos que elas tenham, como seja não reagir, não chorar perante determinados estímulos desagradáveis para elas, crianças, que têm que fazer o seu percurso, o seu desenvolvimento psicológico e motor, de acordo com o que a biopsicologia ensina em todos nós, que também já fomos crianças. Isto de estarmos a ver de que lado é que vem a culpa, se calhar não é tão importante como vermos o estado de saúde da criança, porque realmente ela tem o crânio fraturado, tem a cara bastante deteriorada, digamos assim, tem várias sequelas, se calhar, para a vida inteira. Pois, as consequências nós não sabemos ainda ao certo quais são, porque efetivamente quando se fala em fratura de crânio, eu não sei se na realidade houve fratura de crânio, não. O que houve foi um escalpelo, quer dizer, com os dentes, o cão retirou grande parte do couro cabeludo, além de que provocou também uns ferimentos na face da menina e inclusive no crânio. Mas, independentemente disso, até porque ela já foi operada do ponto de vista de cirurgia estética, tentando recompor aquilo que lhe faltava. Não sei se do ponto de vista psicológico haverá, na realidade, uma necessidade de acompanhamento e de tentar recompor a normalidade. Isso é que me parece que é extraordinariamente importante. Quer dizer, não é só constatar, verificar as lesões que existem, dar-lhe uma indemnização qualquer e acabou. De maneira nenhuma. Isso não pode ser. Na minha ótica, deve haver um acompanhamento psicológico durante muitos anos, depende da reação da menina, inclusive de ter havido ou não repercussão encefálica. Porque ela pode ficar afetada em determinadas funções cerebrais se houver alguma lesão, digamos, passageira ou mais ou menos definitiva. Portanto, aí é que terá que se avaliar. Para já julgo que é muito precoce nós estarmos a fazer diagnósticos a esta distância, mas de qualquer modo, perante a situação de facto, os sofrimentos, o padecimento que a menina tiver, porque à medida que ela vai crescendo, nós estamos a falar numa criança de 20 meses, que já tem a sua estruturação de personalidade em curso e talvez das mais importantes, porque aquilo que acontece para nós todos nos 2 primeiros anos é fulcral. Ora, a menina de 20 meses está exatamente nesse período dos primeiros 2 anos. De qualquer modo, eu penso que a autoestima desta criança virá a ser prejudicada exatamente pela própria imagem. Eu não sei como virá ficar a cara dela. Haverá naturalmente muita cirurgia a fazer, cirurgia plástica, reconstrutiva, tentar melhorar, tentar que ela se identifique
com a sua própria imagem. Isto é um processo de desenvolvimento psicológico complexo e que exige muita atenção. Estamos quase a terminar este tema. O Rottweiler está preso neste momento num canil. Agora falta saber o que é que os outros dois vão se manter ou não na casa dos donos e se realmente este vai regressar, não é? Pois, exato, quer dizer, o problema tem que se... Vai ficar por ali ou... Tem que se rever, exatamente, porque casa arrombada, trancas à porta. A casa foi arrombada com um dos cães, agora os outros vão naturalmente ser revistos, quer ao seu comportamento, às atitudes do cão no dia-a-dia, quer, digamos, ao tratamento que os homens, que as pessoas humanas estão a dar-lhe. Portanto, há que reformular realmente a situação. O facto é que, em princípio, além daquela agressividade que em regra é estimulada, porque as pessoas utilizam estes cães sobretudo para defesa e para ataque, o Rottweiler até é um cão dócil, suscetível de ser um cão com comportamento, digamos, doméstico, a viver exatamente em consonância com crianças. Agora, o que tem é que ser treinado nesse sentido. Deste fim de semana me estiveram a falar sobre Rottweilers e de um senhor que tinha uma média de idades dentro dos 70 anos, que levava um Rottweiler e que, bem, não era ele que levava o Rottweiler, era o Rottweiler que o levava a ele. Porquê é que as pessoas não se apercebem que aqueles cães são tão fortes e que realmente há determinadas idades porque se ele correr mais um bocadinho, o senhor não vai ter possibilidade de o apanhar, embora ele viesse com aquela... Pois isso, a lei não permite que o Rottweiler ande na via pública sem ter um assaime ou pelo menos um colete no ele estava tronco. realmente bem apetrechado para sair à rua, mas a verdade é que um senhor de 70 e tal anos pode não ter força para o conseguir segurar. Sim, em regra, o Rottweiler, vá lá, e este tinha 7 anos, portanto o Rottweiler adulto tem uma força superior à de uma pessoa de 70 anos, nem precisa de ter 70, um bocado antes, não é? Vamos falar de outro tema que também é ligado a uma menina, esta de 12 anos, que é Mariana Cerqueira, que tinha acabado de sair do autocarro escolar quando foi atropelada por um carro que vinha a ultrapassar o pesado de passageiros. Esteve muito tempo no hospital, mas faleceu. E é mais uma situação que deixa bastantes marcas, porque a falta de segurança para as crianças nos transportes escolares é uma realidade, mas, ao que me parece, isto é mais virado para o civismo, para a falta de civismo, do que para outra coisa, não concorda, professor? Pois, este caso, infelizmente, leva a muitas reflexões. A circunstância do autocarro de onde a menina saiu perturbar a visibilidade do carro que ia a ultrapassar o autocarro é um ponto de reflexão. Primeiro, nós não sabemos qual era a velocidade a que ia o automóvel. Primeiro ponto. O facto de ser na passadeira atropelada a menina, a priori, faz pensar logo em culpabilidade. Mas essa culpabilidade tem que ser refletida porque a menina passou pela frente do autocarro, ia na passadeira, o automóvel, obstruído pelo autocarro, que é incomensuravelmente maior, não viu, nem previu que pudesse vir uma criança. É claro, o que se pode apontar para já é que o automobilista, numa circunstância dessas, não é só ver que não está ninguém a passar naquela passadeira, mas sim prever que pode vir alguém que ele não teria visto em termos de visibilidade, porque não tinha a visibilidade total. Mas portanto, ao ser um autocarro escolar, nós devemos ter em atenção que se calhar há a possibilidade independentemente de ser escolar ou não, porque pode ser uma caminhonete qualquer, Sim. de carga, e haver um peão que não tem nada a ver com crianças que venha a atravessar pacificamente na passadeira e cuja visibilidade para o automobilista só é possível quando está mesmo em cima. Ora bom, portanto, aí parece-me que, na realidade, deveria ter-se um pouco em atenção esse facto. É uma questão pedagógica.
haverá muitas mais a tirar desta lição. Primeiro, relativamente à passadeira, não será tão importante que esteja a dizer que é uma passadeira, porque a passadeira está marcada e vê-se no chão. Mas, de um modo geral, a sinalização não é suficientemente colocada para que todos nós nos apercebamos que é proibido voltar à direita ou à esquerda. Quantas vezes há arbustos a tapar a própria sinalização? Por outro lado, a sinalização que acontece mesmo em cima da necessidade de virar para a frente ou para trás. Não. Deve haver uma série de metros antes, não interessa o que a lei diz. Interessa que o bom senso mostra que à velocidade que hoje se anda, mesmo falando em 50 km por hora ou até 30 km por hora, temos que admitir que a tradição, o hábito de andar a velocidades muito mais excessivas nas povoações não é por sair uma lei a dizer não pode andar a mais de 50 que as pessoas vão andar a mais de 50. Daqui por uns anos será assim. Nem com uma repressão extraordinariamente grande se consegue uma solução deste tipo. Portanto, quer dizer, esse aspecto é um aspecto realmente da educação, do respeito que nós devemos ter pelo peão, porque nós próprios comportamos de maneira diferente. Quando vamos ao volante somos umas feras. Quando somos peões e vamos a atravessar, somos uns cordeirinhos. Portanto, cada um de nós reveste realmente, e com uma certa lógica e naturalidade, porque do ponto de vista psicológico, o facto de estarmos ao volante de uma máquina aumenta-nos, hipertrofia-nos a personalidade e aumenta o nosso espaço corporal. Nós temos muito maior facilidade em atingir os objetivos. Para a direita e para a esquerda o espaço passa a ser extraordinariamente maior e, portanto, quer dizer, é muito difícil conjugar isto. O treino, a educação, a aprendizagem é fundamental. Até porque a aprendizagem em termos de comportamento humano é muito mais importante do que aquilo que se diz. Hoje as pessoas só falam no ADN, só se preocupam com o ADN. Só é genética. Nós somos bons ou maus por causa da genética. Não é verdade. Nós somos fruto de 70% da aprendizagem e 30%, muito menos, da genética. Portanto, todos nós, bons ou maus, melhores ou piores, somos capazes de, mediante a aprendizagem, ocuparmos aqueles patamares que, do ponto de vista ético, as pessoas, na sua maioria, consideram aceitável e razoável. E que, se isto tivesse acontecido, levava a que esta menina não fosse atropelada. Portanto, quer dizer, o princípio é genérico. Nós não podemos olhar só para o nosso umbigo. Temos que ver que os outros também têm um umbigo. E, portanto, temos que respeitar na globalidade todas as pessoas, sejamos nós próprios, ou seja, o nosso semelhante. Aqui, na realidade, houve toda a tentativa de tentar salvar a menina, todo o esforço. Ela foi bem tratada, evidentemente que foi, o que não obstou a que as lesões graves, aqui sim, as lesões graves que aconteceram do ponto de vista crânioencefálico, viessem a impedir que a morte tivesse surgido. É, infelizmente, muito habitual que haja casos mortais de sinistralidade rodoviária de todo o tipo entre nós, precisamente por causa disto, porque há uma série de fatores que pontualmente vão ser corrigidos ou não. Isto depende muito das autarquias, das câmaras municipais, que às vezes põem lombas para evitar que os carros ultrapassem uma determinada velocidade. Outras câmaras põem sinais automáticos de controle de velocidade, de forma que se o indivíduo ultrapassa aquela velocidade, em regra 50 km, que está estabelecida por eles, imediatamente aparece o sinal vermelho, o semáforo vermelho. Portanto, é uma medida pedagógica de que não vale a pena ultrapassar naquela área os 50 km, porque vai, em vez de prosseguir, vai ficar parado durante uns certos segundos, o que lhe vai perturbar a média. Portanto, no fundo, é um aspecto educativo que é absolutamente necessário, que deve começar não aos indivíduos de 20 anos, nem 40, nem 60, mas sim nas escolas primárias. Deve-se incutir nas escolas primárias o que é hoje
do ponto de vista de cidadania, o circular na via pública, seja de bicicleta, seja a pé, seja acompanhado, etc. Portanto, quer dizer, as pessoas mais velhas, deficientes, as pessoas novas, as crianças, devem ajudar essas pessoas a atravessar. Não é ir correr à frente do velhinho que vai ali todo trôpego, com muita dificuldade em conseguir aguentar-se a pé, quanto mais deslocar-se para um lado cheio de medo, aterrorizado, com os carros a passar por todos os lados e a qualquer velocidade. Não, é uma questão de cidadania, é uma questão de educação. No seu tempo fazia isso, não fazia, professor? Como? No seu tempo fazia isso, no seu tempo da adolescência e tudo mais. Bem, a educação que nós recebemos em termos de adolescência, eu não julgo que fosse melhor nem pior. Eu, se calhar, era igual à que hoje temos, porque nós não tínhamos um sistema organizado. Isto é um problema que às vezes pode vir da própria família, de conceitos que são automaticamente introduzidos nos filhos pelos pais que pensam de determinada maneira e, portanto, pontualmente. Quer dizer, há muita gente hoje que é capaz, e nós vemos, de ajudar os velhinhos a atravessar, etc. Agora, é preciso que esses comportamentos de minoria se transformem em maioria. Portanto, e se assim fosse, naturalmente que o automobilista teria parado, previsto, ouvindo e avançando a uma velocidade tão lenta que depois de verificar que não vinha ninguém, ele então é que passaria, senão tinha tempo para tratar. Mas para isso, o primo móvel de toda esta semana é saber a que velocidade é que o condutor passou ali naquela passadeira. É preciso começarmos então a incutir nas nossas escolas estas coisas básicas que se calhar vão fazer muita diferença no futuro. Deve dizer-se que há escolas onde isto já está a ser feito. O que é ótimo. Simplesmente, o que é ótimo. O que deveria ser era obrigatório por parte de todos os professores, sem programas oficiais, porque nós estamos sempre muito à espera que venha uma norma oficial para fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Pois, se calhar estamos à espera, para não haver corrente de ar, que haja uma norma, uma lei a dizer que tem que fechar a porta. Não é o problema. Nós não queremos responsabilizar-nos. Precisamos que os outros responsabilizem por nós fazendo leis. Não. Nós também temos É o espírito contrário. criativo. Nós temos que ter um espírito de cidadania, de adivinhar, no ponto de vista ético, o que é melhor ou o que é pior. Professor, vamos falar agora de mais um caso do INEM, que se engana e acionou o socorro para um acidente errado. Quando chegou realmente ao acidente para o qual teria de ter sido chamado, 20 minutos depois, a vítima de 31 anos já tinha falecido. Pois, ora bom, isso mais comum. Realmente essas situações acontecem e tem-se falado muito do INEM nestes últimos tempos e o problema é sempre o mesmo, quer dizer, é tal falta de coordenação e de reflexão, porque nós estamos a falar no INEM, estamos a falar numa intervenção de detenção sempre. Não se vai chamar o INEM para uma pessoa ir ser vacinada. Não é esse o caso. Quer dizer, falando em INEM, o próprio nome já está a dizer Instituto Nacional de Emergência Médica. Quer dizer, é uma situação, digamos, que tem que merecer o máximo de atenção. Não pode ficar condicionada a um telefonista ou uma telefonista que se engana e que, por haver dois acidentes no mesmo local, os confundam. Isso não é possível. Até porque a confusão pode vir mesmo da cabeça de quem está ao telefone e ter percebido mal. Da falta de reflexão, exatamente. Quer dizer, a pessoa que está ali ao telefone deve considerar-se a mais importante, talvez, de todo o sistema. Porque se ela funcionar bem, todo o resto... Se ela não funcionar bem, todo o resto funciona mal. E aqui foi o caso da tal infeliz coincidência que não deveria haver. Porque o socorrido, número 1, tinha umas ligeiras escoriações. E isso foi verificado pela GNR, que disse, não é este, é o outro. Quando foram ao outro, que era um homem de 31 anos, e esse, infelizmente, morreu. É claro que não conheço a gravidade das lesões. Se o facto dele ser atendido mais atempadamente lhe teria salvo a vida ou não. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que não é admissível que um sistema tenha falhas deste género. Claro. É claro que isto não é virgem. Nós temos, ainda há pouco foi muito propalada a troca de cadáveres, com nomes diferentes.
Ora bom, isso também não deveria realmente acontecer, porque se houver um sistema previsto, não é possível. Eu, quando dirigia o Instituto de Medicina Legal, isso nunca acontecia, porque todo o cadáver era obrigatório ter atado um letreiro com o nome dele, de forma que o agente funerário, e esse letreiro depois passava para a urna, o agente funerário, quando ia fazer o enterro, já sabia que era do Sr. António, ou do Sr. Francisco, ou do Sr. Manuel, ou da Sra. Joaquina, e assim sucessivamente. Então não há hipótese. É uma questão de organização. É uma questão de organização prévia e de prever que as situações podem acontecer, porque se não estiver, e se for só a olho, dizer, olha, aquele é o António, aquele é o Manuel, é facílimo que o agente funerário, quando vai buscar, pergunta qual é o meu? É aquele. E leva-o embora. E depois há problemas morais complexos, como foi este que foi relatado na comunicação social, do familiar que quer prestar as últimas homenagens ao seu ente querido e vê. Aqui há uns anos aconteceu que era uma mulher que tinha morrido, quando foram ver a mãe lá na terra, apareceu um homem cheio de bigodes, não era bom? Isto é grave. Portanto, quer dizer, estas situações também prevendo, nós estamos a falar de mortos, que o respeito aos mortos é uma necessidade, mas aqui estamos a falar em problemas de vivos, de indivíduos que, por dizer, olha, é na Vila da Feira, e lá vai as pessoas a correr para a Vila da Feira sem saberem qual é o sítio da Vila da Feira. Claro. Será que as pessoas que estão ao telefone não têm preparação para estar nesse cargo que é tão importante? A preparação, eu penso que se efetivamente o indivíduo que está nessas condições não é um mero telefonista. Tem que ter um perfil de responsabilidade a saber aquilo que está a fazer e que dele depende, da orientação, depende muitas outras Será que tem consequências. Depois de tudo o que nós já vimos até agora? Não sei, eu acho que todos nós precisamos sempre de melhorar os nossos sentidos profissionais. É pelo menos por estas situações, e eu acho que haverá que rever, é mais uma chamada de atenção, haverá que rever a situação vá lá, e talvez fazer uma reciclagem natural, se as pessoas todas têm, se não têm, se realmente há quadros de telefonistas suficientes, ou quando o telefonista adequado e preparado não está, é um miúdo qualquer que fica ao telefone para tomar as indicações. Cuidado. Portanto, tudo passa pela necessidade de uma organização substancial para que haja a garantia, que somos todos nós, de num dia de aflição ser tratados o melhor possível. Quem é que podemos responsabilizar por estes atos do INEM, que têm sido bastantes? Eu acho que todos nós. Com grande louvor para a comunicação social, que tem chamado a atenção para estas situações. E, portanto, quer dizer, estas e outras. Portanto, quer dizer, eu julgo que o contemporizar e o não fazer nada, o manter um status quo desta natureza é que é grave. Agora, tentar reagir, tentar melhorar, parece-me que não será muito difícil, uma vez que a situação, e sobretudo do INEM, agora há uma esperança grande com a mudança. Uma esperança, e esperemos que, na realidade, as situações venham a resultar de uma melhor coordenação entre os bombeiros, que são uma peça, são os peões do xadrez. Não se pode jogar xadrez sem ter os peões. Mas, realmente, temos depois o INEM, que é uma instituição que foi criada exatamente para supervisionar e resolver o problema da emergência médica em Portugal, acima da própria urgência. Portanto, de uma melhor coordenação, isso que vai resultar algo de positivo, mas isto é muito complicado, porque também não se faz uma intervenção corretíssima do INEM sem ter viaturas, e sem ter motoristas, e sem ter gasóleo, gasolina, ou seja o que for. Portanto, o problema, digamos, é uma manta para de terminarmos detalhes. este tema, acha que a saúde está doente? Não, a saúde não está doente. Não? Não, a saúde não está doente. A saúde pode ter alguns erros, tem alguns erros. E um dos erros básicos, na minha perspectiva, é que se liga muito mais aos doentes do que propriamente aos saudáveis. Quer dizer, se em vez de nós estarmos tão preocupados em tratar os doentes, em fazer isto, aquilo, aquilo outro, nós tivéssemos um Serviço Nacional de Prevenção das Doenças, multando quem estivesse doente, porque depois de uma avaliação passa a imagem,
Porque nós todos nascemos com determinado nível de saúde. Muito ou pouco. E nós, eticamente, somos obrigados a manter esse nível que temos. Não é que muitas vezes se diz, eu tenho direito, eu falta-me um braço, ponha-me aqui o braço porque me falta o braço. Cuidado, eu nasci sem um braço, a minha saúde a 100% é relativamente a todo o corpo, menos aquele braço. Essa é que é a minha saúde, quer dizer, eu tenho o direito de não me tirarem o outro braço, ou de não irem ao coto e tirarem-me o coto. Esse é que é o problema. Não, nós queremos os 100% de saúde. Eu julgo que o problema está errado daí. Nós deliramos com hospitais por todos os sítios, com centros de saúde por todos os sítios. Se eles funcionam bem ou mal, isso é secundário, depois vê-se. Mas o que interessa na realidade é fazer muitas dessas coisas, como dizem os franceses, para épater le bourgeois, que em português se traduz por interrogar os parolos. Porque, em boa verdade, o que interessava era que houvesse muitas situações, muitos professores de educação física, muitos psicólogos, para que a nossa atividade psicomotora evitasse a nós estarmos doentes e a precisar de tantos hospitais, tantos médicos, etc. Os médicos sim, mas na prevenção. E se houvesse um programa a sério, penalizando quem tivesse um doente, aí talvez se conseguisse mudar. Assim não, nós continuamos a privilegiar muito a doença, porque está na nossa índole nacional. Nós encontramos aqui ou acolá e perguntamos, como é que você está? Ai, sabe, hoje eu já estou um bocadinho melhor do ombro, mas este meu ombro não me deixa em paz, etc. O professor acha mesmo que os portugueses são um pouco, não vou dizer hipocondríacos, mas são um pouco ligados à doença e qualquer coisa não conseguem levantar? As pessoas, em regra, tentam hipervalorizar os males que têm e não os bens que têm. Uhum. E esse é o aspecto fundamental. Daí deriva toda a base da autoestima. Quando nós pretendemos, melhorar a autoestima das pessoas. Porque os conceitos de saúde, como o bem-estar físico, mental e social, têm muito com a própria maneira evolutiva de estar no mundo. Uhum. Nós antes, quando víamos uma pessoa toda arranjada, dávamos logo um carimbo negativo, era vaidoso. Ser vaidoso era uma coisa horrorosa. Hoje ser vaidoso está a traduzir aquilo que nós devemos ter todos para não ter doenças, que é a autoestima. Porque os conceitos vão variando de uma maneira notável. Nós temos que nos adaptar aos tempos. E os tempos são na prevenção das doenças e não propriamente na cura das doenças. Elementar, a água. Nós temos que beber água, hoje fala-se tanto da água, Instituto da Água, etc. A água é fulcral na nossa vida, depende muito da nossa saúde, o bem-estar físico, mental e social, da qualidade da água que nós ingerimos. Já para não dizer daquilo que comemos, que é preciso também realmente saber comer, porque aquele prazer aparente de comer coisas extremamente saborosas tem o seu custo. E à distância podem ser extremamente gravosas para a nossa tal saúde, de qual nós não estamos doentes. Nós realmente precisamos é de melhorar a nossa maneira de saber estar no mundo para desfrutar daquilo que é agradável. Professor, estamos mesmo a terminar o programa e eu vou-lhe pedir apenas para me dar uma leitura internacional ligado ao que aconteceu no Kosovo ontem. E também perguntar-lhe rapidamente se acha que isto se pode repercutir noutros sítios da Europa e não só. Ora bem, o problema do Kosovo é um problema relativamente fácil, por uma razão, dentro da dificuldade que já está a existir. Toda a declaração unilateral de independência de um povo é complicada, que foi o caso. Por outro lado, nunca houve grandes problemas devido a um homem, não vou fazer a apologia dele, mas o Tito na Iugoslávia, quando conseguiu, mediante um regime totalitário, acabar por forçar e reunir, sem o consenso que nunca houve das próprias populações, todas aquelas culturas, não houve problemas. Dando uma certa independência. É evidente que no Kosovo há muitos sérvios. E é preciso ver que nós não estamos a falar de povos não civilizados. Nós estamos a falar das mães da nossa civilização. A civilização
do centro da Europa é milenária e nós fomos escolher muito e, em alguns pontos, eles estão, então no aspecto de educação, eles estão muito mais evoluídos do que nós estamos. Portanto, há uma série de conflitos ali, para não dizer já depois a perspectiva económica. Claro, porque há 60% de desempregados. Nós já vemos ali dois núcleos importantes, a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. Veja-se pelas bandeiras que flutuaram dos Estados Unidos, há ali qualquer coisa que pode vir a ser um vulcão. Portanto, quer dizer, a mim não me surpreendeu. A mim não me surpreendeu. E acha que eles vão aguentar? Tenho dúvidas que se aguentem, digamos, naquele espírito que eles desejariam, porque eles, em vez de ter uma independência, e entre aspas, podem vir a ser subjugados por outras forças internacionais, que inclusive conseguirão temperar quem é que lhes há de vender armas de um lado e do outro, porque a vida, infelizmente, é assim. Na base, há sempre um grande poderio económico que está em jogo. Professor, a ETA em Espanha, será que vai buscar esta ideia para tentar elevar-se a si mesma? Eu penso que não, porque já tenho essa ideia há muito tempo, de forma que não precisa do exemplo do Kosovo para aprender. Penso que não, embora, digamos, do ponto de vista étnico, os problemas dos bascos sejam diferentes do que são os problemas do Kosovo, em que historicamente há romances até muito exaltados por um sérvio se apaixonar e casar, hoje com uma inimiga, digamos assim. Ora bom, hoje é capaz de ser mais difícil disso vir a acontecer em termos casuísticos, porque o vínculo de separação é capaz de vir a ter repercussões, quer dizer, esta perspectiva política vir a ter repercussões na afetividade, na maneira de estar de uns com os outros. Muito obrigada, professor, por ter estado connosco. Foi assim a nossa conversa com o professor Pinto da Costa. Já sabe que eu volto amanhã para mais uma conversa com um convidado especial. Boa noite.